Pedro, boa tarde antes de mais. É uma pergunta simples, espero que a resposta também. Eu gostava que me fizesse um paralelo, se é que é possível fazer, entre a universidade daqui a 20 anos, a 10 anos, perdão, 20 anos seria uma data longínqua, e 10 anos para trás, a universidade que tu viveste com mais intensidade e a universidade, como é que a vês daqui a 10 anos? Bom, é uma pergunta muito interessante, como se costuma dizer sempre. Fica bem. Fica bem. Não, eu vejo a Universidade de Lisboa, daqui a 10 anos, fazer um uso muito mais aturado e muito mais intenso dos novos meios de telecomunicação, internet, dessa coisa toda, criando e fazendo parte de redes internacionais que são possibilitadas por essa internet também, não é? Antes também existiam, mas tinha que escrever uma carta e não sei o quê e tal, muito mais complicado. Portanto, essas redes já existem em embrião, digamos assim, mas vão se acentuar ainda mais. Portanto, vai haver um caráter muito mais internacional da Universidade de Lisboa, como todas as outras, aliás. Mas é evidente que em Portugal a Universidade de Lisboa é a universidade farol, digamos assim, a universidade líder desta situação. E, portanto, vamos pensar na Universidade de Lisboa integrada nessas redes, a fazer um uso maior dessa informatização, digamos assim, que por sua vez debate sobre as capacidades que têm os grupos de investigação e os próprios investigadores da universidade, que também farão dela muito maior uso, sem, no entanto, perder as especificidades e os saberes mais típicos de cada uma das especialidades. Não é? Quer falemos em medicina, quer falemos em arquitetura, quer falemos em qualquer das especialidades. Transversal, cortas tudo. Tudo, todas. Deixa-me interromper para fazer uma pergunta que é óbvia. Depois de tudo o que tem acontecido neste último ano, pandemia, alterações climatéricas fortíssimas e tal, é possível manter as universidades com as idiosincrasias, o tipo de gestão, o tipo de pessoal, etc. Vês isto mais no âmbito da continuidade ou de uma mudança dentro de reformas, de rupturas? Sim, falámos nisso, já aqui falámos nisso, não é? Já falámos nisso, na medida em que eu, particularmente, tenho a ideia de que a universidade deveria ser exemplar no estudo, na aplicação concreta e prática dessa nova atitude que, no fundo, caracteriza a relação do homem com a natureza. Tudo isso passa por esta mudança de paradigma, para utilizar a palavra muito estafada, deste paradigma que inevitavelmente coloca toda uma série de problemas, justamente na sua mudança, não é? Essa mudança de paradigma, colocam-se toda uma série de problemas que têm que ser abordados, testados, etc. E a entidade que eu acho que deveria liderar essa mudança é a universidade. Mas não é só liderar a mudança em termos de investigação. É liderar a mudança em termos práticos e concretos, em termos de testar determinadas soluções, em termos de no seu território, aplicar aquilo que advoga nos milhares de artigos que são publicados sobre essa matéria, a nível energético, a nível da utilização da água, a nível das recolhas de lixos, a nível da reciclagem, a nível da paisagem urbana, por exemplo, na cidade universitária, não é? Ora, isso nunca esteve muito alto nas prioridades da reitoria, mas e é transversal também, não é só, quer dizer, não é só nesta anterior, mas nas outras também, sim, foi sempre assim uma coisa um bocado... Ora, eu acho que, justamente porque a universidade tem que estar imersa na comunidade e tem que estar com raízes fortes nessa comunidade, ela própria deveria, graças aos seus saberes e ao seu conhecimento, ser líder na implementação dessas medidas. Não é?
E isto responde perfeitamente a essa pergunta. Agora, o que é que se vai fazer mais cedo ou mais tarde? Se vamos atacar a questão energética ou vamos atacar mais... Eu acho que deve ser uma frente ampla e comum, porque nós temos todos os saberes inerentes a essas várias coisas. Exatamente. Há uma coisa que fica, no entanto, aqui, que é a parte interna, quer dizer, essa é a parte da universidade para fora, e agora há uma necessidade de dizer, do ponto de vista da aprendizagem, da investigação, da pedagogia, muita coisa mudou. Fizemos um mergulho digital, temos a substituição das bibliotecas por elementos também computarizados. E depois, aprender e ensinar já não é a mesma coisa que era, eu diria, até há 10 anos, e mesmo se calhar em relação a 2 anos atrás. Sim, basta dizer que eu estive na universidade em 1969, 75, não é? E nós ainda tínhamos daqueles computadores que ocupavam uma sala inteira assim deste tamanho, com 2 metros de altura, que era a história dos cartões, e era a história das fitas, depois passou para as fitas, foi uma inovação bestial, passou para aquelas fitas brancas com buracos que carregavam informação para dentro dos computadores, etc. Ora bem, isto, depois veio o advento do PC, do Personal Computer, que foi uma revolução completa, porque tu já não precisavas de estar em contacto íntimo com a informática, tinhas um quadro que te permitia, metade do trabalho, ou metade não, 9 décimos do trabalho já estava feito e tu só carregavas aquilo que tinhas numa linguagem muito mais chegada àquela que tu usavas normalmente. Porque eu ainda sou do tempo de fazer programas com linguagem, não sei o quê. Isto foi em 70. Isto foi nos anos 70. Agora, de 50 anos mais para a frente, a coisa está completamente diferente. E a prática, e isso reflete-se na prática. Quer dizer, não é só na universidade, é evidente. A produção da medicina, da arquitetura, etc., também foi penetrada por isso. E isto depois faz com que a universidade também necessite, de antes, praticamente nenhum aluno saía da Faculdade de Arquitetura com profissionalismo em mexer nos programas de desenho, da sua própria formação, do seu próprio ano. Agora não sai nenhum sem saber. Porquê? Porque também não encontra emprego. Se não souber, não encontra emprego. Portanto, isto é uma revolução completa. E é a revolução também noutro aspecto que é muito importante, que é a didática e a pedagogia. Não é? Muito embora a pedagogia, enfim, a pessoa ser pedagogo, não ser pedagogo, saber ensinar, não saber ensinar. Agora, as situações que são colocadas, o acesso à informação brutal que a informática te dá, o acesso a projetos que nós nunca víamos. De antes era preciso ser muito viajado para ser um bom arquiteto, porque se não viajasse, não vias outras obras dos teus colegas e não evoluías. Hoje em dia já não precisas de lá ir praticamente. É claro que nada substitui o contacto pessoal, seja como for, uma boa parte dessa informação que já capturas com as vidas. Aqui nestes espaços dá-se o que de antes era uma lentidão de aprendizagem, etc., que tinha as suas vantagens, mas era para pequenos números, era para situações muito simplificadas. Ao passo que agora temos aí turmas de 30 alunos sempre, constantemente, e o professor está a dar atenção, mas depois reverte tudo para o computador, reverte tudo para essa coisa. E isso é uma didática diferente. O acesso à informação, o acesso aos livros, que já não é preciso ir à biblioteca. A biblioteca tem muito menos frequência hoje em dia. Porquê? Porque se calhar devia ser substituída por ecrãs de computador, outra forma de que tivessem acesso, e isso é uma coisa que a Universidade de Lisboa não está a fazer bem, que é o trânsito dos livros e o trânsito da informação entre unidades orgânicas. É verdade. Porque a interdisciplinaridade há uma vaga coordenação entre bibliotecas. Sim, mas não vai ao fundo, não vai abaixo. Não vai abaixo. Porquê? Porque os sistemas não estão interligados. Não é? Quando nós estamos a exigir um Fênix para toda a universidade, e muito bem, para os professores não terem que estar constantemente a adaptar-se ao Fênix de cada unidade orgânica, o que dificulta o trânsito das pessoas. A mesma coisa para a circulação da informação nos livros, não é? Que a pessoa podia consultar
e se quisesse mesmo ter um livro físico na mão, mandar vir e no outro dia estar aqui os empréstimos e a circulação de livros. Isso é uma coisa que está muito mal feita na nossa universidade e que deveria ter atenção. E tudo isto passa por uma é evidente, o professor tem que estar também ele muito mais forte na parte informativa, tem que ter acesso à informação muito mais cotidianamente, não é? Rápido, tem que estar mais confortável. E depois, em função desse contexto, aí sim, o contacto individual com o aluno floresce muito melhor e tem muito mais impacto no próprio aluno do que anteriormente. Pedro, uma última pergunta, que é a seguinte: como é que vejo o Conselho Geral? O Conselho Geral tem aquelas competências genéricas, claro que é importante a figura do reitor, não é esse o momento em que estamos, mas como é que vejo o Conselho Geral, que é um órgão deliberativo, junta pessoas de todas as escolas da Universidade de Lisboa, elege o reitor, acompanha a forma como ele vai exercendo o cargo, faz propostas relativamente à parte da política internacional, da política interna. Como é que vês o Conselho Geral e como é que vês que os conselheiros podem exercer o mandato em benefício dessas ideias que estiveste aí a dizer? Bom, a primeira coisa que eu gostaria era que não houvesse unanimismo no Conselho Geral. Primeira coisa. Portanto, maiorias absolutas, neste caso, não sou a favor. Neste caso. Porquê? Porque isso vai obrigar as pessoas a sentarem-se e falarem e trocarem ideias e terem que chegar a um consenso. Partindo da sua diversidade. Partindo das várias plataformas até profissionais que têm, das suas formações, etc. Partindo dos conceitos gerais que têm. Por exemplo, esta coisa que eu disse, do ambiente e da ecologia, desta coisa toda, e da universidade ser um farol nessa matéria, é uma área que tem que ser falada por toda a gente. Isto não é propriedade de uma lista, quer dizer, nem dos representantes dessa lista no Conselho Geral. É uma coisa que tem que ser falada por toda a gente e admitida por toda a gente e vamos lá ver o que é que podemos fazer, etc. Portanto, nada de unanimismos, nada de aceitação, condições únicas das coisas. Eu tenho a impressão que isso foi um erro nas gestões passadas, não é? Para não dizer sobretudo nesta última, não é? Em que havia uma grande facilidade por parte da reitoria em fazer o Conselho aceitar tudo e mais alguma coisa. Poucas pessoas se levantavam a voz para dizer que coisa. E mesmo que a nossa lista não tenha a maioria, coisa que eu duvido, porque vai ter com certeza, eu acho que é importantíssimo ter uma oposição consistente e com bastante gente mesmo assim, e que coloque as questões que deve colocar e as discussões que devem ser discutidas para se chegar a um consenso que depois é absorvido pelo reitor. Exatamente, e que depois executa, mas com um órgão deliberativo, plural, coletivo. Claro. O que não impede o reitor de trazer problemas que ele entender depois ao Conselho Geral para serem discutidos e para serem vistos, etc. Mas, ou seja, também é muito importante haver um estreitamento de relações entre a reitoria e o Conselho Geral. Ser mais operacional também. O diálogo entre reitor e Conselho Geral ser mais profícuo, mais eficiente, mais frequente e para se trabalhar mais um entrosamento entre os órgãos do governo da Universidade. Exatamente. Muito obrigado, Pedro, por nos teres recebido aqui na tua casa, na Faculdade de Arquitetura, e certamente agora, com a campanha eleitoral, vamos fazer o possível para que grande parte das nossas ideias plurais e partilhadas possam ter uma ação política consentânea. Muito obrigado. Obrigado eu. Muito obrigado.